Olá, turma! Vamos começar a aula de hoje sobre modelos atômicos, discutindo alguns pontos. O primeiro deles, imagina que a gente conseguisse reduzir o tamanho de 100 mil pessoas para ficar no tamanho de átomos. Se a gente fizesse isso, a gente ia conseguir uma fila do tamanho de 1 centímetro. E nessa fila, né, a gente ia ter 100 milhões de pessoas. Uma gota de tinta pode ter até 3 milhões de átomos. Por que a gente está tendo esse ponto de partida? Os átomos são muito pequenos. A gente não consegue ver a olho nu, nem em microscópio, enfim. E o que a gente vai estudar a partir de agora são os modelos que foram criados para, a partir de experimentos, propor modelos dos átomos para que a gente pudesse compreender a matéria, a constituição da matéria e as propriedades que a matéria apresenta. Muito bem, vamos imaginar, para entender esses experimentos e as conclusões que esses cientistas chegaram, uma caixa com um objeto desconhecido dentro. Imagina que você pode fazer vários testes, menos abrir a caixa. Então você pode enrolar a caixa e descobrir que tem alguma coisa num formato esférico. Pode passar um ímã na caixa e de repente esse objeto foi atraído pelo ímã. Então, a partir de testes, você propõe, né, modelos, mas sem nunca ter visto aquele seu objeto de estudo, ok? Então vamos começar pelo modelo, né, pela história, né, de onde saiu a palavra átomo. A palavra átomo surge lá muito, é bastante antiga, né? Há 400 anos antes de Cristo, Leucipo e Demócrito propuseram, né, uma teoria sobre que se referia à natureza da matéria. E essa teoria parte do princípio de que a matéria não poderia ser dividida infinitamente. Então, a gente chama essa teoria de atomismo. A palavra átomo significa não divisível. Então, daí surge essa palavra, né, que a gente vai ouvir tanto na aula de hoje. A primeira teoria, né, o primeiro modelo de fato que surge é o modelo de Dalton, que é apelidado de modelo bola de bilhar. A teoria atômica, ela, pelo menos a de Dalton, ela passa a ter aceitação no final do século XIX, com a Revolução Industrial, porque foi necessário criar modelos que explicassem melhor a natureza da matéria e que permitissem que previsões mais precisas das reações químicas fossem feitas. E aí, nesse contexto, surge a teoria de Dalton. A teoria de Dalton não foi aceita facilmente, alguns grupos aceitaram, outros não, mas a gente vai ver aqui alguns pontos principais. Na primeira, a matéria é constituída por átomos, que para o Dalton são partículas indivisíveis e indestrutíveis. Ele não previa que o átomo fosse formado por subpartículas, né? Todos os átomos de um elemento químico são idênticos em massa e propriedade. Elementos químicos diferentes possuem massas diferentes, propriedades diferentes. As substâncias são formadas pela combinação de vários átomos na proporção de números pequenos inteiros. E as reações químicas envolvem combinação, separação e rearranjo dos átomos. Não há criação nem destruição de átomos. Basicamente, esses são os pontos principais da teoria atômica de Dalton. O modelo de Thomson é o modelo pudim de passas e ele vem para solucionar uma limitação do modelo de Dalton, que não foi suficiente para explicar, né, a natureza elétrica da matéria. Então, com a descoberta, né, da partícula subatômica, que é o elétron, que é a partícula de carga negativa, Thomson consegue fazer uma proposta de que o átomo não é indivisível, mas que o átomo, na verdade, é divisível e pelo menos uma subpartícula, que é o elétron, né, a partícula de carga negativa, já podia ser identificado. O experimento do Thomson
foi feito numa ampola de raios catódicos, como essa aqui, né, conhecida como a ampola de Crookes. E ela consiste, na verdade, em uma pequena quantidade de gás, né, fechado aqui dentro, 2 eletrodos ligados a uma fonte elétrica externa. Quando o circuito era ligado, parecia um feixe de raios proveniente do cátodo que se dirigia para o anodo, ou seja, do polo negativo para o polo positivo. Esses raios eram desviados na direção do polo positivo e a partir daí é que ele conseguiu tirar as conclusões que a gente vai ver daqui a pouquinho. Esse tubo de raios catódicos em casa, né, ele chega na forma das TVs de tubo. É praticamente o mesmo mecanismo. Bom, as conclusões que ele chegou foram as seguintes: os raios eram partículas, né, corpúsculos menores que os átomos. Os raios apresentavam carga elétrica negativa e essas partículas foram denominadas elétrons. E, segundo a definição do Thomson, o átomo é maciço e constituído por um fluido com carga elétrica positiva, no qual estão dispersos os elétrons. Pra gente, parece mais um panetone, mas o apelido é pudim de passas. O sistema solar é o modelo proposto por Rutherford. Em 1904, Ernest Rutherford, ao realizar o mesmo experimento com gás hidrogênio, detectou a presença de partículas com carga elétrica positiva ainda menores, né? Que ele denominou essas partículas de próton. E para verificar se os átomos eram maciços, Rutherford fez o experimento do bombardeamento de uma lâmina de ouro, né? Uma folha muito fina, de aproximadamente 0,0001 centímetro. O que a gente vai ver agora é o experimento feito por Rutherford. É um bloco de chumbo, dentro desse bloco uma amostra de polônio que emite radiação alfa. Essa radiação bombardeia uma lâmina de ouro bem fininha. E aí ele observa que algumas partículas elas conseguem passar direto pela folha de ouro, parte delas é defletida, ou seja, passa, mas sofre um desvio, e a outra parte é refletida, ou seja, bate aqui na folha e volta. Bom, a gente pode ver aqui ampliado. Uma folha de ouro muito fina tem poucos átomos, né? A folha é bem fininha, então dá para tirar as conclusões que ele chegou aqui com o experimento. A primeira coisa que ele observa é que a maior parte das partículas alfa atravessava a lâmina sem sofrer desvios. Então, a conclusão é que a maior parte do átomo deve ser de espaço vazio, e esse espaço, que foi denominado eletrosfera, é onde ficam localizados os elétrons. A segunda coisa é que poucas partículas alfa, né, uma em 20.000, não atravessavam a lâmina, elas eram refletidas. A conclusão para isso é de que deve existir no átomo uma pequena região onde está concentrada a massa, né, que é o que foi chamado de núcleo. A terceira observação é que algumas partículas alfa sofriam desvios de trajetória ao atravessar a lâmina. E o núcleo do átomo, então, deve ser a parte positiva, porque as partículas alfa são positivas e ocorre uma repulsão por serem cargas iguais. Bom, Rutherford propôs, então, a partir das conclusões que tirou com o experimento, um modelo semelhante ao sistema solar, onde no núcleo temos os prótons, na eletrosfera, como se fossem planetas, né, os elétrons, girando, né, em movimento ao redor do núcleo. Outra coisa interessante também que ele conclui é que o raio do átomo é 10.000 vezes maior que o raio do núcleo, ou seja, a distância aqui, ó, do meio até o fim do átomo, né, é 10.000 vezes maior do que a distância aqui, ó, de metade do núcleo, do raio do núcleo. Interessante. O modelo de Rutherford levantou algumas questões que não podiam ser respondidas, né? Aquela proposta do núcleo apenas com prótons e a eletrosfera apenas com os elétrons gerava um questionamento do porquê que os elétrons não caíam sobre o núcleo, né? Uma vez que cargas opostas se atraem. E aí, nesse modelo que a gente vai ver aqui, né,
já estão inclusos os nêutrons, que foram as partículas descobertas por Chadwick em 1932. Esse modelo de Bohr, a gente vai conversar, a gente vai ver o modelo, né, e ver o que ele disse sobre, mas os detalhes dele a gente vê nas próximas aulas. Então, Bohr afirma que o átomo pode ser representado de forma que as órbitas permitidas para os elétrons tenham relação com diferentes níveis de energia e ainda com as respectivas raias presentes nos espectros característicos de cada elemento químico. Essa conclusão ele tirou com base nas cores liberadas, né, na queima de diferentes sais de diferentes elementos químicos, e quando essa luz atravessa um prisma, é possível observar essas raias, né, da coloração que foi emitida naquela chama. E isso, para cada elemento, né, para cada elemento há um conjunto de raias aqui nesse espectro. Então é uma forma de você diferenciar um elemento do outro, caracterizar. Nosso vídeo de modelo atômico tem duas partes. Agora na primeira parte a gente viu os modelos e na próxima parte a gente vai falar sobre a composição dos átomos. Não perca, se você gostou desse vídeo, deixe seu like e assista a parte 2.